Hariskai Erene, Jesus Cristo, graça e paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Conhecer e Saber, pois este canal está a serviço do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra e toda a glória por mais esta oportunidade de podermos estar aqui, de poder levar a palavra de Deus a você. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe, os vídeos para que muitas outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Vamos evangelizar. A missão da igreja, a missão de cada crente aqui nessa terra é ser uma testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É anunciar que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. E Ele está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Pois bem, eu gostaria de convidar você para lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler o capítulo 4, começando do versículo 32. Atos 4 e 32. Amém? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Mais um varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E
Passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós... por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, o assunto que vamos tratar neste vídeo é sobre a importância da disciplina na igreja. E para dar sustentação à nossa pregação, eu li esse texto como base para a gente sustentar a nossa mensagem. A importância da disciplina na igreja. Então, a palavra-chave da nossa reflexão, da nossa palestra neste vídeo é disciplina. E o que é disciplina? Segundo o dicionário, disciplina é método, ordem, ramo de estudos, prescrição, castigo. Então, nós vamos ficar com essa última, que é castigo. E nós temos uma palavra para disciplina, no sentido de corrigir, de punir, de alguém que cometeu uma infração e agora vai sofrer o castigo, certo? Então a palavra grega é esta aqui, ó, timoria. Timoria. Aqui nós temos o tal, que é uma letra grega, ela corresponde ao nosso T do nosso alfabeto. Então, tal, que corresponde à letra T, nós temos aqui iota, que é uma vogal, e essa letra corresponde ao nosso I em português. Nós temos aqui outra letra, o nome dessa letra aqui é Mi, que corresponde à letra M do nosso alfabeto em português. Aqui nós temos um ômega, que é uma vogal também, é um O, é um O longo, certo? Ele é um O longo, a última letra do alfabeto grego, ômega. Aqui nós temos outra letra grega, aqui não é um P, você pode pensar que é um P, mas não é um P. O nome dessa letra é Rho. Essa letra Rho corresponde à letra R do nosso alfabeto em português. E também a segunda letra da palavra Cristo. Então, a primeira letra é aqui e depois vem o Rho, que corresponde à letra R. E aqui nós temos outra letra, o iota, certo? Que é uma vogal que corresponde à nossa letra I do nosso alfabeto. E por último nós temos a letra alfa, que corresponde à nossa letra A do nosso alfabeto. A primeira letra do alfabeto grego. Então, timoria, castigo, correção, punição. Muito bem.
Logo aqui no início nós vemos, no capítulo 4, versículo 32, nós vemos como era a vida da igreja. Como viviam os primeiros cristãos. Então, existia uma coisa muito bonita, aquela união de pensamento, aquela união de propósito. Diz o narrador Lucas, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então todos estavam unidos em pensamento, né? Em sentimento, em propósito. E que maravilha! Mas Satanás nunca deixou de perseguir a igreja. A igreja estava iniciando, o clima era aquele clima de união, de paz, de comunhão, de amor, de altruísmo, de compaixão, de misericórdia. Todos se ajudavam entre si, todos viviam em paz, viviam em comunhão, mas pensa que o inimigo está parado, não está querendo tirar essa harmonia que deve haver na igreja. O inimigo não se dá por satisfeito. Ele sempre tentou, ele sempre investiu contra a igreja, para querer destruir a igreja. Então, ele está procurando uma brecha para poder causar um problema na igreja. Então ele quer semear o joio no meio do trigal divino, que é a igreja. E nessas tentativas dele, ele encontra uma brecha e assim consegue semear o joio no meio do trigo. Então, por falta de vigilância, eu creio, da parte daqueles membros daquela igreja, Satanás conseguiu enganar um membro daquela igreja, chamado Ananias. Quando nós vemos aqui que eles vendiam, quem tinha muitas propriedades, quem era rico financeiramente, tinha um poder aquisitivo, eles vendiam essas propriedades para poder ajudar os crentes necessitados, aqueles que tinham necessidade. Então eles faziam aquilo com maior amor, eles faziam aquilo com um sentimento mesmo de amor cristão, para ajudar o seu próximo. Não era nada fingido, não era nada falso, era porque amavam mesmo, tinham o desejo de ajudar o seu irmão, de cuidar do seu irmão. E nós sabemos que essa atitude é louvável. Então, eles eram como é que se diz, louvados por essa atitude altruísta, por essa atitude de amor, de solidariedade. Todos tinham esses irmãos em grande estima. Mas Ananias, e conta o texto que um judeu chamado José, o nome dele era José, mas ele tinha outro cognome, como era chamado pelos apóstolos de Barnabé, mas o seu nome em grego é Barnabás. Então, que significa filho da consolação. Então, ele era um levita, como judeu, descendente da tribo de Levi, e ele era natural de Chipre, né? Nascido em Chipre. Chipre é um país hoje
insular, ou seja, um país independente, é uma ilha que fica localizada no Mediterrâneo, certo? E o idioma desse país, do Chipre, é o grego, certo? E um país que faz parte da União Europeia, também porque está no continente europeu. Muito bem, então José, ou Barnabás, ou Barnabé, né? Ele possuía muitas propriedades e ele vendeu essas propriedades, eu creio, para poder ajudar na obra missionária e também podia se dedicar mais tempo na obra do Senhor, na obra de evangelização. E naquela comunidade também tinha um cidadão chamado Ananias. Ananias viu que aqueles irmãos eram louvados, eram honrados pelo gesto que ele praticava, e ele também resolveu vender algumas propriedades que ele tinha, mas só que o seu coração não estava totalmente sincero, né? Ele quis vender justamente para ser louvado, para ser também visto, para ser também homenageado, certo? Então ele combina com a sua mulher, Safira, da venda dessa propriedade que eles tinham, certo? Nós vamos combinar aqui. Nós vamos vender por tanto, mas nós não vamos dar todo o dinheiro. Nós vamos ficar com a parte para nós. Então, eles combinaram e já olha como Satanás estava trabalhando sutilmente, já para causar um certo clima na igreja. Olha, Satanás não dorme. Satanás não cruza a mão. Satanás não fica de mãos cruzadas, não. Ele quer atrapalhar. Ele atrapalha. E a missão dele é matar, roubar e destruir. Ele quer sempre trazer destruição, ele quer acabar os projetos, ele quer destruir a igreja. A missão diabólica dele é essa. Então, ele conseguiu semear o joio ali no meio do trigal divino. Muito bem. Combinaram, certo? E na hora que foram entregar o valor, porque eles depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos tinham aquele cuidado de fazer a distribuição correta, segundo a necessidade de cada pessoa, de cada membro da comunidade. E aí Pedro pergunta, aonde é que está? Aqui, muito bem. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E a gente pergunta aqui, como foi que Pedro adivinhou que aquele homem estava agindo com má fé, ou que ele estava agindo com hipocrisia, com mentira? Como foi que ele descobriu isso? Pedro recebeu de Deus uma revelação especial. Essa revelação, ela está lá nos dons. Quando o apóstolo Paulo, ele fala dos dons na sua carta aos Coríntios, se eu não me engano, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12,
ele vai falar sobre uma lista de dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. E ele fala sobre a palavra da ciência, ou do conhecimento. Então Pedro tinha este dom. Ele soube porque ele tinha este dom concedido pelo Espírito Santo, a palavra do conhecimento da ciência. Ele ficou sabendo. Porque a igreja tem os dons que Deus concede à igreja, e esses dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, quando Pedro falou essas coisas, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ou seja, ele morreu. Ele morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então aqui entra a disciplina de Deus. Então nós já vimos que disciplina é ordem, é norma. E nós sabemos que em todas as instituições tem a sua norma, tem a sua conduta, a sua disciplina, que tem que ser obedecida. Deus também, ele continua querendo disciplina no meio do seu povo. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, a disciplina é importante, porque ela serve para nos reconciliar, nos ajustar, né? Fazer com que a gente venha melhorar, né? Pois é, esse é o lado negativo da disciplina, a correção, a punição. O que aconteceu é que eles, pensando, né, que usando de mentira dentro da casa do Senhor, o Espírito Santo revelou a Pedro, ele caiu morto, a sua esposa também, que estava fazendo parte, né, dessa mentira, porque no meio da igreja não deve haver mentira. A igreja de Deus é um povo santo. Nós temos que viver em paz, nós temos que nos amar uns aos outros, nós temos que falar a verdade, nós temos que viver uma vida disciplinada. Nós somos um povo diferente, a igreja é um povo diferente, um povo que foi chamado, foi tirado lá do mundo para servir a Jesus em novidade de vida. Então, por causa dessa mentira, eles foram castigados, foram punidos, né? Então, Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Deus não compactua com a injustiça. No meio da igreja do Senhor não pode haver injustiça, porque logo, logo Deus vai agir para corrigir as injustiças que existem dentro da sua igreja. É Ele que disciplina a igreja. Assim como o pai que ama o seu filho, corrige, disciplina. O pai que ama o filho, ele disciplina, ele corrige, ele ensina, ele educa, para que o seu filho seja um bom cidadão, um bom cidadão. Então não é pelo fato de eu amar que eu não vou castigar o meu filho. Se for necessário, ele vai ser corrigido, né? Então Deus também. Então é importante que haja a disciplina para que o corpo de Cristo não sofra as consequências. Nós sabemos que toda consequência ruim todo ato ruim tem as suas consequências. É aquilo que você plantar, você vai colher. E nós temos um caso
que nós podemos correlacionar sobre disciplina. Aqui nós temos um caso da disciplina de Deus no Novo Testamento, mas tem um no Velho Testamento, que é o caso de Acã. Acã também, ele deu brecha para Satanás entrar no seu coração e ele mentisse a liderança da igreja. E nós sabemos o fim dessa mentira, qual foi o resultado, a punição que veio. Certo? Então, ele foi destruído também. Então, esse é o lado negativo da disciplina, que ela serve para corrigir, para castigar. Então, eu quero dizer que a gente pode enganar o homem. A gente pode mentir para um irmão, mas para Deus não. A gente pensa que está mentindo para Deus, ou pensa que Deus não está sabendo. Ora, ele tem um atributo, que é o atributo da onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece os intentos do meu coração. Então, ele estava pensando que estava mentindo para Deus. Mas de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se escarnece. Paulo já escreveu na sua carta que o salário do pecado é a morte. Então, é muito importante que a igreja ela zele pelo ensino da palavra, porque assim ela está educando, ela está ensinando os membros da sua igreja, e com certeza essa igreja vai ser uma igreja forte, porque é uma igreja que foi ensinada, uma igreja que está bem doutrinada. Então, ela vai evitar esses erros. Lembrando que a missão de Satanás é querer destruir, é querer causar divisão, é querer perturbar a caminhada da igreja. Mas Deus é o cabeça da igreja. Então é Ele que cuida da igreja. E as coisas de Deus têm que ser com decência e ordem. Então, meu querido, procure cada dia, fazer um exame, para você tomar a decisão de você se disciplinar, de procurar viver direitinho, porque se você é um crente, que nem Ananias, que não é sincero, que quer somente receber os louvores, os aplausos, mas não tem uma sinceridade, não é genuíno, logo, logo você vai ser penalizado, porque Deus está olhando. Então, nós temos que viver na direção e orientação da palavra de Deus. Satanás encontrou brecha, porque quem dá a brecha somos nós. Para Satanás, ele pode nos oferecer um prato de comida, mas cabe a nós aceitar ou não esse prato delicioso que ele está apresentando para nós. Então, vamos ter cuidado, vamos procurar viver uma vida correta, porque Deus, Ele tem ciúme da sua igreja. Deus, Ele é Pai, e como Pai Ele zela, Ele cuida e Ele disciplina. Eu espero que essa palavra tenha ajudado a você. O propósito é mostrar que a disciplina é importante. E eu quero terminar essa nossa fala com uma reflexão de Charles Stanley. Ele diz assim: a razão
da insistência de Deus em disciplinar é simples. Ele quer que todos os seus filhos cresçam e sejam como o mais velho, o Senhor Jesus. Vou repetir a reflexão de Charles Stanley. A razão da insistência de Deus em disciplinar é simples. Ele quer que todos os seus filhos cresçam e sejam como o mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, saúde e paz.